19 horas e 57 minutos, muito boa noite, amigos. Começamos mais uma edição do Jornal da RTV. Aqui você fica sabendo o que foi notícia, o que é notícia e o que será notícia na nossa querida cidade de Cambé. Hoje, dia 26 de março de 2015, uma quinta-feira maravilhosa após uma quarta melhor ainda, né? Principalmente para nós palmeirenses. É bom, né? De vez em quando a gente ganhar alguma assim, fazer o quê, né? Interaja conosco, estamos sempre à sua disposição. Os nossos telefones estão aí na tela: 8401-4712, 3035-5440. Você pode também nos enviar e-mail, rtvcanal36@hotmail.com. Nos acompanhe também ao vivo pela internet através do www.portalcambé.com.br. E por falar em São Paulino, com muito prazer estou recebendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Cambé, Paulo Soares. Tem esse defeito, é São Paulino. Boa noite, presidente, tudo bem? Boa noite, Benê. Para mim é uma honra poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos falar de futebol não, né? Não, até porque... Já acabou o programa de esporte? O calendário do São Paulo é muito mais intenso que o do Palmeiras, né? Você vê, nós estamos disputando Libertadores e tantos outros campeonatos, então o Palmeiras não tem muito compromisso, então consegue com maior facilidade focar nesses campeonatos inferiores. Meu Deus, já chega agredindo, né? Já tá me agredindo. Já. Fala assim, é melhor falar assim que o programa de esporte já acabou, presidente. Então vamos em frente. Vamos falar de assuntos aí polêmicos, inclusive, que estão acontecendo na Câmara de Vereadores. Quero agradecer a sua presença e dispor de vir aqui nesse horário para a gente falar ao vivo. Primeiro eu quero saber do senhor por que não foi votado na Câmara na última segunda-feira o projeto que prevê o reajuste para os funcionários de 7,7%. O prefeito enviou para casa e não foi votado. E também, na sequência, me permita, o senhor me responda por que não retirou a pedido do sindicato. Na verdade, Benê, mais uma vez boa noite a todos, e para mim é uma honra poder estar aqui mais uma vez e falo desse assunto com muita tranquilidade. Até porque não só essa questão dos servidores, como todas as questões, desde que eu assumi a presidência da Câmara, que diz respeito a projetos de lei e a procedimentos internos do Legislativo, nós tratamos com muita seriedade e muito respeito. E foi mais uma vez o que aconteceu nessa questão dos servidores. Veja bem, nós recebemos o projeto de lei na casa, ele foi protocolado antes das 15 horas, ou seja, dentro do regimento interno, nós tínhamos que fazer a leitura desse projeto de lei na sessão à noite, na sessão ordinária, uma vez que ele foi protocolado em tempo para isso. Na sessão à noite, já houve um pedido do líder do prefeito, no sentido de que se pudesse avaliarmos para que fosse feita a sessão extraordinária, porque havia um grupo de servidores muito grande que queria que esse projeto fosse aprovado o quanto antes, até mesmo porque já passariam a receber esse reajuste e não ia prejudicar também na sua declaração de imposto de renda. Então nós, por excesso de zelo, e até aqui agradecer ao vereador Conrado Scheller, que na discussão eu perguntava a sua opinião e ele me dizia também que seria interessante nós fazermos essa consulta ao sindicato. Coincidentemente, o presidente do sindicato estava na sessão da Câmara, nós fizemos essa consulta verbal a ele e ele pediu para que nós não chamássemos a extraordinária, mas não pediu que retirássemos o projeto, uma vez que o presidente da casa não tem a prerrogativa de retirar o projeto de lei. O projeto de lei que foi protocolado em tempo hábil e segue todas as normativas constitucionais, o presidente não pode, por um simples ato normativo, retirar esse projeto. Então o projeto só poderia ser retirado a pedido do prefeito, do executivo, ou pelo líder do prefeito. Mas, uma vez que nós não chamamos a extraordinária, o projeto de lei está seguindo o seu rito comum. Nós lemos o projeto, encaminhamos para a CCJ. A CCJ tem um prazo de 30 dias para fazer a análise desse projeto de lei e devolver para o Legislativo levar à votação. Agora, durante todo esse processo da sessão da semana passada para a sessão desta semana, eu recebi um ofício antes das 3 horas da tarde, que é o tempo hábil que tem para se protocolar ofícios, de cerca de 300 servidores que pediam que nós aprovássemos o projeto o quanto antes, tendo em vista que vinha de encontro com a necessidade deles. Ou seja, o líder do prefeito estava, sim, positivando essa reivindicação desses 300 servidores. Mas também, após as 3, nós inclusive não fizemos a leitura na sessão, até porque não foi protocolado em tempo hábil, o Sindicerv protocolou também um pedido
pedindo que o projeto não fosse à votação, que se retirasse o projeto, uma vez que 100 servidores que participaram de uma assembleia, que aconteceu na quinta-feira, queriam que não fosse aprovado o projeto. Tendo em vista esse desencontro de interesse da própria categoria, ou seja, 100 servidores queriam que retirássemos e 300 queriam que votássemos, eu sugeri que não fizéssemos a extraordinária, que o projeto seguisse o seu rito normal e que o Sindicerv e a categoria chegassem a um acordo, mas que o Sindicerv tivesse a consciência de que o presidente da casa não tem autonomia para retirar o projeto de lei. Então, por isso, o projeto não foi retirado e também ainda não foi votado porque não voltou da CCJ. Os funcionários, inclusive, estão se reunindo agora, nesse momento, no salão paroquial para decidir sobre essa questão desse reajuste e também de outras reivindicações. Caso aprovem esse reajuste, há tempo ainda hábil de votá-lo amanhã, numa sequência, para que segunda-feira já se aprove? Ou não há mais essa pressa, porque não dá mais tempo, inclusive técnico, para a Prefeitura colocar em folha? Olha, olhando pela técnica legislativa, nós podemos chamar a extraordinária, é claro que tem um prazo que antecede o período da convocação, sim, um prazo legal, mas nós podemos chamar essa extraordinária para fazer essa votação. Agora, o que deve ser levado em conta, Benê, é importante destacar aqui algumas questões pontuais, no sentido de que todos os vereadores são unânimes, que qualquer projeto de reajuste que chegar na casa será aprovado por unanimidade. Ou seja, não vai ter vereador votando contra projeto de reajuste a servidor. Vai ter discussão e embate, mas vota a favor. Sim. Agora, é importante destacar, Benê, e eu não quero entrar no mérito, acho que cada um tem suas convicções, assim como eu respeito as convicções dos outros, é interessante as pessoas respeitarem as nossas também. Que esse reajuste de 7,7% é o maior de todos os municípios da região. Você pega Ibiporã, por exemplo, foi 3,4% mais 5% dali 30 dias. Você pega Londrina, que exaltou tanto o reajuste, foi 7,1%. Ou seja, Cambé com 7,7% está sendo um reajuste excelente. Prova disso que 300 servidores estão pedindo para que nós aprovemos o quanto antes. Mas está na casa, só retira o projeto de lei a pedido do prefeito João Pavinato. Na última sessão, o senhor, no uso da palavra, foi até veemente em relação ao Banco do Brasil, que está atrasando a entrega do conjunto Ulisses Guimarães. Qual é a medida que é possível ser tomada? A medida é a seguinte, Benê. Primeiro que nós temos que ter em mente é que essa questão do Ulisses Guimarães está pior do que novela da Record. Não acaba nunca. Porque você veja bem, nós temos um pedido de informação que eu protocolei em outubro do ano passado, onde a prefeitura dizia que em novembro ia entregar as casas. Então passou novembro, não entregou, passou dezembro, não entregou, janeiro, fevereiro, março, não vai entregar em março e talvez entregue em abril. Agora, você veja bem, nós temos as casas construídas que estão lá, correndo o risco de serem invadidas, nós temos pessoas que foram contempladas, que estão pagando aluguel, que criaram a expectativa de entrar nessas casas, e pessoas até, Benê, eu dizia no meu discurso, que estão indo lá no bairro, estão namorando as casas, chega até a ser triste dizer isso, ficam namorando a sua casa que ele já ganhou, mas que ele não pode receber. E aí o banco alega que está revisando todos os contratos, que houve algumas falhas em algumas documentações de pessoas, mas a prefeitura se propôs a auxiliar para que dê celeridade a esse processo. Isso não tem acontecido e quem está sendo prejudicado são as pessoas que foram contempladas, aquelas casas que estão lá que com o tempo estão se deteriorando, que é natural isso, e nós estamos à mercê de quando o banco vai dar o aval para fazer essa inauguração. Então, na última sessão, nós demos um ultimato no Banco do Brasil no seguinte sentido, que se em 30 dias não houver a inauguração das casas, eu tenho a prerrogativa como presidente da Câmara de solicitar a convocação do banco na Câmara e o banco vai ter que se explicar, até passivo de algumas outras medidas que couber por parte do Legislativo. É realmente uma situação muito triste, né, vereador, de ver a situação, um conjunto muito lindo, pronto lá e as pessoas sem poder ter acesso à moradia. O que o senhor acha que aconteceu? O banco já deu aí, mesmo que extraoficialmente, uma posição? O banco alega, Benê, e é importante frisar isso, até para as pessoas que se cadastram no Minha Casa Minha Vida, que muitas das pessoas que haviam sido contempladas acabaram perdendo as suas casas, o direito de ter a posse da casa, porque foram conferir as documentações e a inscrição e não bateu.
Então, ou seja, as pessoas têm que ter a consciência de que ao fazer essa inscrição para a Casa Popular tem que ser totalmente íntegra no sentido de prestar as informações necessárias e adequadas. Então o banco alega que devido a algumas documentações ter havido falha, o coletivo paga por causa do indivíduo, né? Ou seja, por causa de um, a maioria paga. Mas seria o caso de talvez se liberar quem está em ordem e quem não está em ordem que se resolva, porque realmente é muito triste. Concordo o senhor plenamente. citou aí uma palavra, pedido de informação. Tem sido constante pedido de informações e todos aprovados. Todos aprovados. Benê, o pedido de informação, ele é uma prerrogativa que o vereador tem, onde a prefeitura não pode se omitir de respondê-lo, seja a prefeitura ou qualquer órgão público. Uma vez que é protocolado o pedido de informação, qualquer órgão público tem até 30 dias para enviar a resposta ao pedido de informação para a Câmara. Para você ter uma ideia, em 2014, por exemplo, eu fui o vereador que mais protocolou o pedido de informação. O pedido de informação ele é extremamente importante no sentido de vir de encontro com uma das 3 funções do vereador, que é representar, legislar e fiscalizar. Então o pedido de informação é uma fiscalização positiva, que o vereador tem a convicção que vai ter a resposta e vai transmitir aquela resposta para a comunidade ou segmento que representa. E essas informações têm chegado de volta? Têm sido prestadas pelo Executivo? Essas informações têm sido prestadas pelo Executivo, mas nem sempre prestadas de acordo com o que o vereador pede. Até mesmo porque, muitas das vezes, o próprio vereador peca na elaboração do pedido de informação, não sendo mais incisivo, mais positivista no sentido de solicitar aquela informação, e até mesmo da prefeitura ou de outros órgãos, de até mesmo saber que dependendo da resposta que ela dá ao pedido de informação, ela vai acabar tendo problema, porque vai ser a palavra dela contra ela. Quer dizer, na realidade, eu sou que é da área jurídica, as brechas existem e devem ser aproveitadas. Relativismo do direito. Isso é importante saber. O senhor, se eu não me engano, vereador Paulo Soares, é o mais novo vereador presidente da história da cidade de Cambé. E já pela primeira vez ocupou a tribuna na Assembleia Legislativa do Paraná para discussão de reforma política. Como é que se deu essa oportunidade? Benê, eu fico muito feliz, até pela presidência da Câmara, que ganhamos de uma forma muito bacana, ou seja, foi uma eleição singular, onde nós tivemos o líder do prefeito e o líder da oposição votando no mesmo candidato para presidente da Câmara. Então isso me traz uma responsabilidade muito grande. E poder estar na Assembleia Legislativa foi extremamente importante para mim, porque foi um momento histórico. Pela primeira vez, um vereador do município de Cambé participou de uma Câmara itinerante da Câmara dos Deputados e positivou a sua participação, não só participando de todos os debates, como fundamentando ali a sua proposta em relação à reforma política. E no uso da palavra, eu justificava que a reforma política está tratando sobre o fortalecimento do partido perante o candidato, mas não está tratando o funcionamento do partido, ou seja, está tratando o efeito, mas não a causa. Então eu defendi que precisa haver na reforma política a abertura da discussão de como são organizados os partidos políticos. Você veja bem, hoje qualquer um monta um partido político de acordo com o que ele pensa, basta conseguir as assinaturas necessárias. Nós temos hoje 34 partidos, podemos chegar a mais de 50 partidos em 2 anos. Então isso é preocupante, porque o que nós entendemos é que os partidos perdem a característica de representar um segmento e representam uma pessoa. Ou seja, hoje nós temos os presidentes nacionais de partido destituindo os diretórios e comandando o partido por provisórias, por entender que aquele partido naquele município não está fazendo aquilo que ele quer que faça. E isso é lamentável, porque isso enfraquece a democracia, enfraquece a representatividade, e nós vereadores, nós do município que estamos na linha de frente, acabamos sofrendo com a falta de ser ouvido nessa discussão. Ainda no assunto anterior do Banco do Brasil, o Celso Scarabel aqui nos manda uma mensagem dizendo para o senhor chamar o banco e o povo que foi contemplado. Está nos assistindo lá no Jardim Santo Antônio. Seu Celso Scarabel, um abraço, sem dúvida nenhuma. Eu espero que não seja necessário nós fazermos isso. Espero que seja resolvida essa questão antes. Mas se nós formos convocar o Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma, nós vamos divulgar isso com muita amplitude, para que todos os segmentos, não só os contemplados, mas toda a sociedade interessada, como a imprensa, por exemplo, acompanhe qual vai ser a justificativa do banco. Vereador, eu achava que quando o senhor fosse assumir, talvez o senhor
construir uma Câmara Nova, o senhor já tinha declarado que não, mas talvez uma reforma ou uma outra maneira de melhorar as condições de serviço dos funcionários da casa. O que o senhor está pensando em fazer? Benê, isso nós fizemos uma discussão muito ampla nesse sentido e é uma questão que nós temos que ter muito cuidado e muita cautela para tratar. Uma vez que você mexe com dinheiro público, você tem que agir pelo princípio da austeridade. E essa é a tendência dos governantes. Você pega, por exemplo, o governo Alckmin em São Paulo, que está extinguindo as secretarias. Você pega o governo Beto Richa e, tratando dessa questão, você vê que ele está fundindo as secretarias. Ou seja, os representantes do poder público, das mais diversas esferas, estão enxugando a máquina pública, uma vez que o momento não é um momento de se gastar de forma indevida. Então, eu sou contra a compra do terreno e estudei a possibilidade de fazermos a reforma do prédio. Nós fazemos uma análise da planta, inclusive estivemos lá no Paco, o arquiteto cambeense que planejou aquela reforma da Câmara, e ele me dizia que não vale a pena, a relação custo-benefício é imprópria, uma vez que para fazer uma estrutura de pavimento em cima, vai ter que mexer na estrutura de baixo e o valor vai ser quase que se fosse construir uma nova Câmara. Tendo em vista o momento que nós estamos passando, nós já estudamos, inclusive estivemos na imobiliária, para alugar uma sala, onde nós vamos alugar uma sala um pouco maior e nós vamos direcionar uma parte administrativa da Câmara naquela sala para abrir espaço para outros setores da Câmara e também acessibilidade para que não só a comunidade, como os vereadores consigam fazer um trabalho melhor. Isso é importante que nós tenhamos aí, porque a gente que frequenta muito lá vê as condições, né? Falar em funcionários, o senhor está acompanhado aqui do seu procurador jurídico e também do seu diretor-geral. Diretor-geral, o Kid, que era secretário de Trabalho, que já trabalhou na Câmara. Procurador jurídico é o doutor Edgar, que tem uma bagagem muito grande aí no direito público, então estão aqui me acompanhando. Para mim é uma honra estar junto com eles. Vereador, mais alguma coisa que o senhor queira colocar? Estamos aí hoje meio apertado devido ao horário político, obrigatório daqui a pouco, mas fique à vontade. Bem, eu acho que uma coisa que é importante colocar é uma pesquisa recente da Folha de Londrina, me preocupou bastante, onde o avaliador da pesquisa dizia que a sociedade cambeense não consegue avaliar o seu legislativo. Então nós estamos trabalhando, estamos planejando como nós vamos ampliar as ações do Legislativo, via internet, até aqui através da RTV, que já transmite as sessões, através de jornais, de rádio, mas eu quero assim, convidar todos, todas as segunda-feiras às 19 horas, ou assistir aqui pelo canal 36 na RTV, ou participar lá na Câmara pessoalmente, acompanhe as sessões, acompanhe o seu vereador, procure saber o que está acontecendo, porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma, que a sociedade seja balizadora das nossas ações. Muito obrigado pela sua presença, um bom final de semana.